E aí, fantasmas! Sejam muito bem-vindos ao Ligengar! Alguns dias atrás eu postei aqui no canal um vídeo falando sobre um novo vazamento muito grande e importante, no qual tivemos a revelação de um jogo perdido de Pokémon, a versão Pink. E uma das coisas que eu falei nesse vídeo foi que, graças aos dados vazados, descobrimos que alguns Pokémon tinham nomes antigos diferentes dos que conhecemos atualmente. Só que isso não é algo totalmente novo, a gente já tem acesso a vários nomes protótipos de Pokémon aqui no Ocidente, e eu percebi que eu nunca gravei sobre isso. Nesse vídeo sobre o Pokémon Pink, eu até perguntei para vocês se queriam um vídeo exatamente com esse tema. Muita gente gostou, então hoje estamos aqui para falar justamente disso, sobre os nomes beta dos Pokémon da primeira geração. Então, se possível, não esquece de já deixar o like nesse vídeo, compartilhar ele com os amigos para que todo mundo fique sabendo dos verdadeiros ou originais nomes dos Pokémon. Se esse vídeo aqui tiver muita curtida, eu posso ir atrás dos nomes originais dos monstrinhos de outras regiões, beleza? Mas agora sim, chega de enrolação e bora pro vídeo. Deixa eu começar então mostrando para vocês um pôster bastante antigo em que aparecem os nomes de alguns Pokémon cortados. Parece que tem um limite aqui de 7 caracteres, alguns nomes maiores são cortados, então isso pode ter gerado algum tipo de confusão. Uma coisa engraçada, por exemplo, é que o nome do Pidgeotto e o nome do Pidgeot estão iguais, ou seja, ambos são chamados de Pidgeot, justamente, me parece, por conta desse limite de 7 caracteres. Talvez o Pidgeot seria Pidgeot mesmo e o Pidgeotto não deu para botar Pidgeotto. Enfim, não dá para entender muito o porquê disso aconteceu, mas essa teoria dos 7 caracteres cai um pouquinho por terra no caso do Pidgey. O nome dele aqui tá como Pidgey, sem o Y, então aparentemente esse aqui era o nome protótipo dele mesmo. Eu tô mostrando esse pôster porque muitos dos nomes que a gente vai falar estão aqui e vieram dessa arte aqui, beleza? Mas enfim, era só pra vocês ficarem sabendo. Vamos começar a falar de como eram os nomes dos Pokémon, ou pelo menos de alguns Pokémon de canto. No caso dos iniciais, a gente não tem nenhuma mudança, pelo menos nos dados históricos da franquia, apesar de no pôster que eu acabei de mostrar, o Charmeleon tá como Charmel, terminando na letra L, e o Charizard tá como Charizard, e no caso dele não tem nem a letra A do fim do nome, beleza? Temos algumas outras coisas, como o Squirtle sem o E, o Wartortle sem o LE e o Blastoise sem o SE, que encerram os nomes deles, beleza? Venusaur também não tem R no final, e o Charmander termina no Charman, assim como o Bulbasauro termina no Bulbasaur. Mas de concreto sobre nomes protótipos, a gente começa com a Kakuna. No Japão, era chamada de Kokun, com C. No Ocidente, ela seria chamada de Kokun, com K. E aí, mudou o nome para Kakuna, um nome que cá entre nós é bastante latino. A gente consegue falar com alguma tranquilidade o nome da Kakuna. Como eu disse anteriormente, Pidgey e Pidgeotto, teoricamente, têm nomes protótipos que perderam as últimas letras dos nomes que a gente conhece atualmente. O Pidgey era apenas Pidge, sem o Y, e o Pidgeotto era Pidgeot, sem o T final do nome dele. O nome beta do Rattata era Rattatak. No Japão, ele se chamava Korata, e recentemente, justamente no leak do Pokémon Pink, a gente descobriu que um dos nomes beta do Rattata era Koratavar, ou seja, o nome japonês Korata mais esse sufixo var. Ekans era chamada de Nagaris e Arbok era chamada de Nagasp. Vale ressaltar que o nome japonês do Ekans é Arbo, e esse nome foi cogitado para ser trazido aqui para o ocidente. Mas a verdade é que ele é muito parecido com o nome do Arbok, né? Que já é chamado de Arbok também lá no Japão e se manteve aqui no ocidente, não sem antes ser cogitado o nome Nagasp que eu acabei de falar. Seguindo com o Sandslash, o nome beta desse aqui é Sandstorm, faz até bastante sentido, só que Sandstorm acabou se tornando uma mecânica e um golpe do jogo, então a mudança para o Sandslash me parece bastante acertada. Clefairy e Clefable tinham nomes bastante diferentes. O primeiro estágio era chamado de Aria, enquanto o segundo era Ariala. No Japão, são respectivamente conhecidos como Pipi e Pixie. Outro nome protótipo que foi confirmado com o vazamento de Pokémon Pink é o do Vulpix. Ele seria chamado de Foxfire. No Japão é Rokon e aqui acabou se tornando Vulpix. Já para o Ninetales haviam duas ideias. Primeiro terminar com Ninetale e depois separar as duas palavras e chamá-lo de Ninetales separadamente. No fim, ficou tudo junto, eu acho que foi melhor.
Jigglypuff era Pudding, enquanto a sua evolução era Custard. Pudding, inclusive, vem do nome japonês que é Purin, enquanto Wigglytuff, lá no Japão, é chamado de Pukurin. Oddish seria conhecido como Ledish. Parasite. Esse aqui faz muito sentido, né? Mas aí mudaram e deixaram o nome japonês mesmo. Afinal, Paras também é conhecido por esse nome lá no Japão. O contrário aconteceu com o Diglett. Alguns queriam que o nome do Pokémon fosse mantido aqui no ocidente igual ao do Japão, Digda. Só que aí mudou para Diglett como a gente conhece ele até hoje em dia. Growlithe era chamado de Flame, enquanto o Arcanine era o Blaze. Poliwag seria chamado de Aqua, Poliwhirl, Aquanal ou Poliwhirl, sem o W, e Poliwrath seria o Aquamar. Aqui a mudança foi bastante brusca, né? Acho que em relação a Abracadabra, muita gente já sabe como é que eram os nomes betas dele. Eram Ocus e Pocus, respectivamente, o que me parecia bastante interessante. Se bem que Abracadabra também é legal. Outros nomes que muita gente já deve saber é de Machop, Machoke e Machamp. Machop era o Karatê, com 2 S no final, enquanto Machoke era o Kung Fu, com 2 Os no final. Machamp, a forma final, seria chamado de Judô. Um dos nomes protótipos mais bizarros que eu já vi é o do Tentacruel. Ele seria conhecido como Manowar. Mas aí eu fui pesquisar e descobri que existe um organismo chamado de caravela portuguesa, presente no grupo dos quinidários. Ele lembra bastante uma água-viva e também é conhecido como Manowar. Ou seja, faz todo sentido. É esquisito, mas faz sentido. Já sua pré-evolução, o Tentacool era conhecido como Dilly. Outro nome confirmado pelos leaks de Pokémon Pink é o do Rapidash. Ele era chamado de Gallop. Inclusive, esse é o nome dele lá no Japão. Slowpoke era o Slowmo, enquanto Magnemite e Magneton era Coil e Recoil, bem parecido com seus nomes japoneses. Do Magnemite é igualzinho, ele é chamado lá de Coil. Já o Magneton é conhecido por lá como Rare Coil. Continuando, temos o Farfetch, ele era chamado de Fowler. Dudu era Dodo, o mesmo nome japonês. Dilgong era conhecido como Manatee. E agora chegamos na minha linha evolutiva favorita, os números 92, 93 e 94 de Gastly, Haunter e Gengar, respectivamente. Do Japão, eles são Ghost, Ghost e Gengar. Aqui, nos protótipos, eles seriam chamados de Spirit, Spectre e Phantom, seguindo com Drowsy, que seria Sleeper, enquanto no Japão ele é conhecido como Sleep. Kingler seria Kingle, sem o R no final. Execute e Executor seriam Eggstri e Eggscut. A referência a ovos já estava lá, mas os nomes eram um pouquinho diferentes. Cubone seria chamado de Orphan, ou seja, me parece uma referência à triste história desse Pokémon, enquanto a evolução, o Marowak seria chamado de Guardian. Hitmonlee e Hitmonchan só perderiam o prefixo Hitmon. O primeiro seria Lee e o segundo seria Chan. Será que se isso tivesse sido mantido, o Hitmonlee seria meu Pokémon favorito sendo chamado de Lee? O protótipo do nome do Lickitung era Tongetid, do Koffing era Ni, NY, provavelmente uma referência a Nova York, uma das cidades mais poluentes do mundo todo. Já o Weezing era La, ou LA, referência possível a Los Angeles. O nome da Chance era o mesmo do Japão, Lucky. Já Tangela primeiro foi Medusa com Z, depois Medusa com S, só que aí mudou totalmente e virou Tangela mesmo. Goldeen era Goldie, Seeking, Neptune. Scyther era Strike, um nome que até faz sentido com a violência do Pokémon. Gyarados era conhecido como Skullcraken, mais um nome que tem muito a ver com a periculosidade do monstrinho. O Lapras ia ser chamado de Ness, provavelmente em referência ao monstro do lago Ness, uma das fontes de inspiração para o design do Pokémon. O dito seria Morpho, o Eevee, Eon. E agora você já sabe de onde vem o sufixo de Jolteon, Vaporeon, Flareon, Umbreon, Espeon, Glaceon, Leafeon e até do Sylveon. O Porygon seria Porygon, ao invés de Y, a vogal é. Omanite e Omastar seriam respectivamente S e Cargo, Kabuto e Kabutops, Et e Lantis. Aerodactyl seria Ptera, que inclusive é o seu nome lá no Japão, uma referência ao Pterodáctilo. E por fim, Dratini seria Dragoon e Dragonair seria Dragon. Todos os Pokémon que não apareceram nesse vídeo aqui, ou é porque não se sabe qual era o nome protótipo dele, ou porque ele sempre foi conhecido pelo nome que se tornou famoso. Mas agora sim, fantasmas, por hoje é isso. Comenta aí embaixo qual desses nomes você achou o mais legal.
Eu confesso que os nomes originais da linha evolutiva do Gengar são demais. Spirit, Spectre e Phantom são nomes muito badass, até mais fantasmagóricos do que a gente conhece hoje em dia. Mas enfim, eu já tô acostumado a chamar Gastly, Haunter e Gengar de Gastly, Haunter e Gengar. Mas quem sabe numa próxima gameplay eu acabe colocando o nome do meu Gengar de Phantom. Enfim, me diz aí nos comentários qual você mais gostou, aquele nome que você gostaria que tivesse sido mantido, beleza? Não esquece mesmo do like, de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações e, se puder, compartilhe o vídeo em todas as suas redes sociais para que os seus amigos também descubram os nomes originais no ocidente dos Pokémon de canto. No mais é isso, fantasmas! Conto sempre com o apoio de vocês para que a gente continue crescendo, beleza? Muito obrigado por tudo, pela força e sempre, e até a próxima!